Fala galera, tô aqui num dia muito especial com a Ale Bossan, meu grande amigo. Ale, bem-vindo aqui no mais um podcast do Papo de Franquia. Obrigado a vocês. E eu não vou falar muito sobre ele, eu queria que, nada melhor do que ele mesmo, se apresentar, né, e contar um pouquinho da sua história. Eu queria, com esse podcast, trazer um pouquinho mais de um mercado incrível que o Ale está inserido hoje. Só que além dessa empresa, uma segmentação aí na área de construção civil, ele é um conselheiro de grandes empresas aí. Conta um pouquinho mais do seu trabalho, Ale. Prazer estar aqui. Vamos falar do início, né? Como é que é o Ale? O Ale trabalhava com o quê? O Ale é formado? Como é que é? Primeiro, obrigado por estar aqui. Obrigado a você. Você faz um grande trabalho à frente da empresa. Obrigado. Já contei para você, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu era amigo do seu pai. Sim. Né? Enfim, você vê como é que a vida é uma coisa... A vida é louca, né? Demais. Eu tô aqui com você e eu tô lembrando, quando lá atrás eu comecei com computação gráfica, 30 anos atrás, o seu pai fazia isso comigo. Olha nossa, que déjà vu, cara. Coisa emocionante. Emocionante. Eu lembro de passagens, eu começando e seu pai já famoso, né, no mundo artístico. Meu pai era músico, tá, pessoal? Meu pai é músico. Nossa. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas ele sempre foi um cara que sempre fazia administrações de eventos, de shows, esse tipo de coisa, né? Sempre empresário. Carnavais, né? Sempre empresário. Caniza um dos maiores percussionistas do Brasil, sempre tocou com gente grande, né, meu? Então eu comecei nesse tempo, lá atrás. Eu me formei em propaganda, mas antes de propaganda eu comecei com computação gráfica, numa época que nem existia computação gráfica no Brasil. Você tinha a Rede Globo, Hans Donner fazendo computação gráfica, que era uma computação gráfica voltada para vídeo, de altíssimo investimento. Os computadores custavam absurdo, as estações eram a Silicon Graphics, né? E fora isso, começou a surgir no Brasil a computação gráfica voltada para materiais visuais, arte final, que era tudo feito à mão, né? Uma arte final, um anúncio antigamente há 30 anos atrás, era desenhado no nanquim. O cara pegava Cara, eram artistas do dia, né? E eu comecei com agência de propaganda nessa época. Aí fui para computação gráfica fui para a faculdade de propaganda e marketing e me formei muito cedo. Eu entrei com 16 anos na faculdade porque eu entrei cedo no colégio, estudei no Colégio São José do Rio Preto. Entrei novo, saí novo, entrei na faculdade de novo, né? E me formei novo. Então eu com 21 anos, eu já tinha uma agência de propaganda. E olha que legal, como eu fiz... 22? Com 21. 21. Como eu fiz computação gráfica nos últimos 3 anos que eu fiz a propaganda, a faculdade, e ninguém queria fazer o curso. E eu fiz. Quando eu me formei, eu era a única agência que sabia fazer computação gráfica. Então, enquanto os outros demoravam um dia para produzir um outdoor, por exemplo, uma peça de outdoor, eu fazia em 5 minutos. Entendi. Né? Então, aquele conhecimento que num primeiro instante não parecia que não seria tão importante, é o que me fez ter diferencial no mercado. E aí as coisas aconteceram muito rápido. Assim. Eu já ganhei contas regionais grandes e ganhei uma primeira conta nacional. Só um insight que eu tive aqui. Esse é o preço, pessoal, de você estar se sentindo sempre, você está sempre no desconforto. Você só é premiado, seja financeiramente, você só é premiado por você ter a condição de você conquistar aquele teu sonho quando você está no desconforto. Né? Quando você está confortável, dificilmente você vai ser premiado. Não sai do lugar. Então, Ale, ele fez o que ninguém na faculdade queria fazer. Ninguém, cara. Tinha preço. Quando eu falo preço, fora a parte financeira, Sim. Existia um preço árduo de estudar, fazer, ir ali, se aperfeiçoar naquele sentido. De madrugada, eu ia pro jornal. E ninguém quis pagar o preço. Cara, ninguém. Eu saía da faculdade às 11 da noite e ia pro jornal A Notícia ter aula de computação gráfica. Ficava até 2 horas da manhã e depois no outro dia acordava às 7 para poder começar o dia. Mas foi recompensado, né? Sensacional. Então, sensacional. Enquanto o pessoal demorava semanas para entregar, você entregava em 5 dias já. Cara, entregava muito rápido. E aí a comunicação naquele tempo é importante, né? Hoje a gente vive um mundo, nos nossos negócios, a gente vive um mundo muito veloz, né? Sim. Tudo acontece em tempo real.
e até o que não acontece você comunica em tempo real, né? Então a gente vinha falando assim de comunicação levando 3, 4, 5 dias para ela ter efetividade, e nessa virada de chave que entrou a computação, que não tinha mobilidade, porque não tinha celular naquele tempo, né? Então você ia apresentar uma campanha, você colocava no carro a campanha, as peças. Tinha que imprimir. Tinha que imprimir, desenhar. Você saiu com um outdoor desse tamanho na mesa de reunião. Coisa louca. Tem um cliente em São Paulo, então você juntava todo o material, colocava dentro de uma pasta e ia apresentar fisicamente, né? Mas isso já foi o começo de uma comunicação veloz. Quando eu entendi computação gráfica e comecei a entender a internet, eu estou falando de um tempo que a internet em Rio Preto começou de escada, como todos os lugares, né? E você tinha até, lembra? Não sei se você lembra disso, mas tinha um sinalzinho da discagem. Você lembro. Você esperava discar. Mas na época eu lembro porque eu tinha que entrar no Mirk lá, né? Você já trabalhava, os estágios eram diferentes. Não que você seja tão mais velho que eu, mas... Eu fiz 50 anos esse ano. 50, agora. Né? Mas não parece, não, viu? Mas, cara, é porque eu estudo, né? As pessoas falam, Ale, você não tem cara de 50. Eu falo, porque eu estudo o dia inteiro. Estou sempre estudando. Né? Mas naquele tempo a comunicação começou a ganhar velocidade, né? Na sequência, eu fui pegando contas importantes, virei uma referência dentro da TV Globo no interior do estado de São Paulo, ganhei prêmios importantes, ganhei 2 vezes Profissionais do Ano da Rede Globo. Que legal. Que só agências nacionais ganhavam. Então, para mim, isso foi muito, muito, muito significativo. E nesses anos eu vim fazendo comunicação, propaganda, até ir para a área da estratégia. Sim. Então, nos últimos 6 anos, eu virei toda a minha atenção. Então, até então, você partiu para a parte estratégica de marketing. Porque... Você era um estrategista de marketing. Eu já era um estrategista e não tratava isso como um negócio. Sim. Né? E nos últimos 6, 7 anos, eu virei toda a minha energia para conselho estratégico de empresas e conselho estratégico de negócios, né? Palestra acaba vindo, porque eu gosto muito de palestrar, mas a parte estratégica, estratégia de crescimento, é o que mais me Então defina para mim e para o pessoal que vai nos assistir aqui, o Ale Bossan hoje, ele se encontra como profissionalmente? Quem que é o Ale Bossan? Eu posso dizer isso com muita certeza para você. Eu sou um conselheiro de empresas voltado para estratégias de crescimento. Então, eu sou um conselheiro de empresas, eu atuo junto a empresas e empresários como conselheiro consultivo, voltando, meu viés é todo para estratégias de crescimento do negócio ou da empresa. E resumindo ali, ver se faz sentido o que eu falar, você enxerga oportunidades que às vezes que o cara que está no dia a dia ali, ele não consegue enxerga falhas, melhorias de processo. Defina um pouquinho desse trabalho do conselheiro. O trabalho, para mim, Caniza, foi muito difícil chegar nesse pitch curto que eu falei com você. Sim. Esse pitch curto assim de apresentação, ele esbarrava em ser generalista ou ser especialista, né? Porque via de regra as pessoas procuram especialistas. Eu quero um especialista em finanças, eu quero um especialista em engenharia, né? E aí, nos últimos anos, surgiu um terceiro profissional que é a união disso, que é o nexialista, que é onde eu me enquadro. Nexialista, e você é um nexialista. Nexialista é o cara que, esse eu não conheço, que tem vivências em várias áreas, sim, prática atestada nessas áreas e tem a habilidade de colocar de pé um projeto juntando o especialista e o generalista. O nexialista tecnicamente é um estrategista de hub, né? Sim. Você faz isso na tua operação aqui. E o termo é nexialismo, né? Nexialismo. Cara, é muito legal isso. E por que isso é importante? Porque nós temos, de verdade, uma capacidade de enxergar as empresas e os negócios não só de cima, mas ao mesmo tempo de cima e por dentro. Sim. Por dentro pela experiência prática e pelo conhecimento. A gente sabe entrar numa empresa e buscar informação. Então, quando você domina você tem essa habilidade de enxergar por dentro e, ao mesmo tempo, olhar por cima o negócio, você acaba enxergando oportunidades que o empresário muitas vezes não enxerga. Né? Eu digo muito isso, nós já falamos sobre isso, né? Cara, o dinheiro sempre está na mesa.
Não, e tem muito sentido. Acho que agora vai ficar um pouco mais claro para o pessoal que você, como conselheiro, você está sempre buscando novas oportunidades para aquela empresa. No sentido de talvez de uma nova tecnologia ou numa nova frente, que a gente já conversou bastante, de vendas. Sim. Porque é que nem eu sou da área de franchise, e franchise nada mais é do que um canal de venda. Perfeito. Só isso. Perfeito. E você, nos nossos bate-papos aí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, você já encontrou e você já provocou várias empresas. Por que não franchise? Ou por que não e-commerce? Isso. Você sabe então, essa é a função da visão do conselheiro. Então, assim, por isso é importante frisar isso aí. Então, o Ale é um cara que eu sei sobre isso. Estudioso, você mesmo comentou, estou sempre estudando, né? Bastante. Diariamente, para você estar sempre atento. Sim. Tudo que está acontecendo no mercado. Sim. Você até falou para mim, comentou um pouco sobre esse mercado que eu não tenho nenhum conhecimento, que é o metaverso, cara. Para mim isso é muito novo, é doideira. E eu vejo que você que não tem nada a ver com o que ele começou, sabe? Sim. Marketing. Hoje ele é conselheiro, mas o cara tá antenado em tudo, sabe tudo, praticamente de quase tudo. Tem que... Às vezes você não sabe, isso aí é o importante do direcionamento de uma liderança, de um conselheiro. Você não precisa necessariamente saber operacionalizar, porque você vai contratar pessoas especialistas para operacionalizar. Sim. Mas você vai dar a direção. Sim. Vai trazer novas oportunidades, estratégias para fazer com que aquele objetivo em comum, que é o resultado, aconteça. Sim. Você falou do metaverso, eu falei, cara, que doideira, né? E você já comentou várias coisas que eu fico pensando, cara, eu fico viajando. Isso é um assunto que eu tenho interesse e eu sei que você já tem um certo domínio. Sim. Ou seja, quase ninguém tem. Por mais que a gente esteja inserido no mundo digital, para mim é novo, por exemplo. Sim. Sim. Olha, cara, a gente não pode parar de estudar, né? Eu quando eu falo estudar, é estudar mesmo. Então, eu tenho o hábito de procurar me aprofundar em todos os assuntos que são tendência. Então, quando nós conversamos sobre metaverso, né, desde 2020, eu venho estudando, paralelamente com um grupo, oportunidades comerciais dentro do ambiente de metaverso. Né? Por quê? Porque no primeiro instante, quando um assunto novo surge, as visões e as opiniões são muito rasas, né, cara? Sim. É muito raso, assim. Eu gosto, eu não gosto, eu acho que é. Bom, enfim. Eu tenho o hábito, e preciso fazer isso como conselheiro, eu tenho o hábito de entrar no assunto e buscar dentro daquele assunto como metaverso um viés que tenha sentido com o meu negócio ou a minha carreira. Né? Então, quando a gente estava falando, eu e você, nós conversando, metaverso como ferramenta de venda, indiscutivelmente é a próxima ferramenta da nossa geração. Ou seja, agora, por trás disso também tem estratégia, tem inteligência. Eu vou te dar um exemplo. Case da NBA. Né? No ambiente metaverso da NBA, você assiste os jogos passados, assiste os jogos ao vivo, faz compra o tênis do cara que está naquele momento ali na quadra, o Curry está na quadra. O que ele está usando? Ele está usando aquilo. Cara, ali você pode comprar o tênis e receber na tua casa. Então aquilo já está integrado com o ambiente de e-commerce, já está integrado com toda uma plataforma de business por trás. Então não é simplesmente um ambiente de demonstração, e é um ambiente de negócio. Né? Eu acredito que empresas que colocarem energia para transformar um ambiente de metaverso em funil de vendas vão sair muito à frente. Vou te dar um exemplo. Carro. Pô, você é um cara que gosta de carro. Bastante. Sim. Né? Eu tenho certeza que muitas vezes você entrou numa concessionária da Porsche e você sabia do Porsche mais que o cara que estava te vendendo. Sim. Alguma dúvida disso? Não. Nenhuma. Por quê? Você não fez o curso de vendas da Porsche. E o cara trabalha o dia inteiro recebendo Porsche. Qual a diferença entre você e o vendedor da Porsche? Que você, por ter paixão pelo negócio, usa da tecnologia que está disponível. Você se informa, qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Ô Ale, você falou de um negócio, mudando um pouco de assunto, mas você tocou num ponto que eu acho que é importante, né? Então você acredita que quando a pessoa não tem paixão pelo que ela faz, ou pelo produto que ela está vendendo, o sucesso não vem. O que você acredita sobre isso? Ou não atinge um nível extraordinário nunca, né? Olha,
Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu queria escutar, aproveitando que você falou. Eu vou te falar, eu gosto de acho o embate a coisa mais saudável do mundo, né? Sim. Ter opinião sobre as coisas, né? A gente vive no Brasil em que as pessoas, pouca gente está tendo opinião. É importante a gente ter opinião. Sim. Ter definição de o que você é, onde você está e para onde você vai, né? Uhum. Tem acontecido muito na minha carreira eu sem querer, eu estou virando coach de jovens empresários, meninos de 22, 23, 24 anos, que acabam entrando nas empresas familiares, cheio de gasto, cheio de energia e precisam de direcionamento, né? Até porque a família influencia muito, mistura esse viés da influência familiar, né? Vou pegar esse assunto para puxar a paixão, né? Paixão move tudo que tem vida. Para mim, tudo que tem vida, né? O que não tem vida, sei lá, mineral, né? Alguma coisa que tem paixão move o mineral, que é a mulher que usa um colar de diamante. Paixão é movimento. Quando me perguntam assim, qual é o teu entendimento sobre ter paixão por algo? Para mim, paixão é igual movimento. Quando você deixa de estar apaixonado por qualquer projeto, por uma pessoa, por qualquer coisa, cara, deixou de acontecer o movimento. Num relacionamento, acaba a paixão, acaba o movimento. O movimento da procura, do convite, da parceria, né? Então, para mim, paixão é movimento. O que não está apaixonado está morto, tecnicamente, na minha visão. Então, todas as vezes que num ambiente empresarial eu preciso ajudar uma empresa a mudar de patamar, eu busco estratégias de movimento. E muitas vezes a estratégia de movimento é o que traz a paixão de volta. Vou te dar um exemplo. Cara, é muito comum, depois de uma ação que provoque movimento na empresa, de um novo assunto, de um novo ambiente, o empresário, o diretor virar para mim em sala de reunião e dizer, cara, eu estava sem propósito para continuar tocando. Eu não tinha mais o tesão no negócio. Agora mudou o enfoque. É necessário renovação, né, cara? Cara, é muito importante. Então, para mim, paixão é movimento, sabe? E nessa lógica, parou de movimentar, parou de existir. Né? Porque não justifica. E quando se tem conforto, não tem movimento. Não tem movimento. E aí talvez é onde a gente, no mundo empresarial, confunda paixão com conformidade. Uhum. Né? E é um perigo também. Você fala assim, cômodo para mim. Eu tô sempre apaixonado por você. Né? O cara fala pra minha mulher, nossa, eu sou um eterno apaixonado por você. Cara, ninguém é eterno apaixonado por nada. Todos os dias um movimento reforça a paixão. Na carreira é assim, na franquia é assim. Né? Ir lá e treinar uma equipe comercial, equipe de venda, cara, já fiz centenas disso. Palestra, eu acho tudo isso muito bom. Mas o efeito disso não é de médio e longo prazo. Né? Assim, aquela lua, né, que a gente estava ouvindo agora há pouco. Eu falo sobre isso também, mas pode dar continuidade. O apóstolo falando agora há pouco aqui na oração de vocês. Forte, né? Incrível. Forte. E pequenas palavras que a gente trocou juntos ali. Violento. Eu queria te ouvir sobre paixão. São aprendizados para a vida inteira. Então, sobre paixão, cara, principalmente voltado eu falo muito isso pro pessoal que eu mentoro e meus colaboradores aqui. Quando você não tem paixão pelo aquilo que você faz, você tem que mudar, cara. E o problema é que tem muita gente que não sabe o que gosta, cara. Sim. Sabe que isso é doido? Sim, tem muita gente que fala, mas eu não sei, eu não tenho paixão por nada, eu não gosto de trabalhar. Cara, me dói muito quando eu escuto a pessoa falar pra mim que não gosta de trabalhar. Trabalhar é chato. Isso é muito ruim, cara. Não é pouco ruim. Cara, eu não sei se eu sou muito fora da curva, que eu não acho que... Não tô falando que eu tô certo nem que eu tô errado, que eu sou certo ou errado. Sim. Mas eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu amo liderar, eu amo vender, amo trabalhar com franquia, amo ajudar as pessoas, dar dicas. Porque é a única coisa que a gente... Cara, é o que me move. Sim. Entende? E quando a gente coloca... Tem muita gente só... Às vezes a pessoa não tá apaixonada porque ela não entendeu o propósito do negócio. E eu fico muito doido, cara, porque quando a pessoa fala assim, eu quero trabalhar... Outra coisa que eu escuto muito, a pessoa falar assim, eu quero aposentar com 40.
com 45, Nossa, 50. Cara, eu não 50, penso, não cara, eu tô novo, de... tipo assim, eu tô com 34. Mas eu não penso em aposentadoria, mas tipo assim, cara, eu nem penso em parar, nem quando eu estiver velho, cara. Porque assim, eu gosto do que eu faço. É muito dessa história do paixão igual ao movimento. Parar de movimentar, de verdade, assim, cara, o mundo é tão legal hoje. Se a gente analisar, há anos atrás, você ia fazer uma faculdade, você queria estudar, sei lá, filosofia. Você tinha que fazer o vestibular, você tinha que mudar de cidade muitas vezes e tal. Sim. Cara, hoje, você vai lá no FIA Online, quem dá aula de filosofia para você, né? São os melhores do mundo, cara. Então, o mundo ficou muito favorável para quem quer viver para sempre, entende? E viver para sempre é um termo que eu uso muito também no mundo corporativo e uso na minha vida e na vida dos meus mentorados, sim. O viver para sempre, cara, é ter a certeza de que até o último minuto você está em movimento. Porque o contrário disso é muito ruim. É envelhecer num leito de UTI, tecnicamente. Né? É sendo vivido, né? Errado o termo, mas sim, licença poética, né? Fazendo viver, né? Então eu acho que é fundamental essa história do primeiro, estar apaixonado pela primeira coisa, pela tua vida, cara. Eu não acredito em nenhum líder. Você deve viver isso aqui direto dentro das empresas que vocês comandam, mas o líder que não entende o seu papel e a sua importância, ele não tem capacidade de liderança nenhuma. Se você não entende o que você é e não gosta do que você é, né? Aquele espelho do problema, o líder que bate o olho e só enxerga problema, dificilmente ele vai conseguir provocar movimento e paixão em alguém, porque não vive dentro dele isso. E a gente não vende o que a gente não é, né? Entendeu? Não, até vende, mas não perdura, né? Não perdura, cara. Exatamente isso aí. Cara, então, paixão pra mim é isso daí. Eu falo muito pro meu time aqui, olha, que, todo mundo tem seus problemas, tem suas dores de barriga, né? Em casa, dentro da empresa, com mãe, filho e tudo mais. Todo mundo tem. Tem. Principalmente a gente que é empresário tem dentro de casa e tem também como empresa. Tem. E todos os seus colaboradores são responsabilidade sua também. Sim. E você grande. Como conselheiro, imagina quantos estão indiretamente ligados a você. Sim. É muita responsabilidade. Sim. Eu sempre falo, cara, então todo mundo tem um dia que não tá bem. Não tá bem. Mas é importante você sempre, a gente fala muito de propósito, mas isso aí virou muito balela, essas coisas. Mas o propósito tá no sentido que eu sei o que eu quero pra minha vida, eu gosto do que eu faço. Se você não gostar, a primeira coisa que eu te dou, pessoal, a dica aqui, sai do que você tá fazendo, para. Sim. Eu já parei empresas nossas aqui que a gente não fazia sentido pra gente. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a... Tá tudo bem é uma grandeza, né? Parar e ficar bem, né? Esse é o principal sentido das coisas. Então, assim, eu sempre falo, cara, tá ruim pra você o dia, teve problema de casa? Tem dia que você quer chegar, quer vender, não vou visitar, não vou atender aquela empresa. Eu sempre fiz uma coisa na minha vida. Não, meu sentimento, ele é temporário, né? Uhum. É esse sentimento que eu tô tendo, mas eu tenho um propósito X. Eu tenho minhas metas, então eu vou deixar meu sentimento temporário. Sei que é difícil, mas eu costumo dizer que o primeiro você muda a mente, né? Depois o bolso. Exato. Difícil entender isso. Então, se você está com a mente preparada, você consegue fazer. Se você não consegue, vai se preparar sua mente. Sim. E você vai colocar o amor no negócio. Então, assim, eu vou atender aquele cara, eu vou atender, mesmo às vezes com preconceito, sem vontade, eu vou dar o melhor atendimento para ele. Porque eu falo uma coisa, Deus vai te honrar. Se você colocou amor todo dia no negócio, você visitou várias empresas na semana, você é vendedor, sei lá, não aconteceu, eu tenho certeza que na sexta-feira ou na segunda-feira Deus vai te honrar. Sem dúvida. Desde que coloque amor no negócio. Então, assim, a gente nunca pode deixar o sentimento temporário atrapalhar nossos objetivos e é a nossa essência. E quando você decide que você quer trabalhar com amor, o sucesso é inevitável. Vem, né? É assim, outro dia me perguntaram num podcast, assim, para mim, quem é o maior CEO do mundo? Cara, eu tenho claro isso. O CEO do mundo é Deus. Sim. Deus. Onde nós estamos nessa hierarquia, assim?
Cara, a gente tá com a responsabilidade de fazer bem, fazer o bem e fazer direito com a empresa que ele nos deu. Todos nós ganhamos uma empresa quando nascemos. Sim. Vou repetir. Sim. Todos nós ganhamos uma empresa quando nascemos. Essa empresa é você. Você, sua família. É você. E você vai construir uma outra, você vai construir filiais aí que é a tua família. Né? Então, às vezes o cara fala assim, eu não tenho nada. Peraí, cara, a gente nasce, ganhou uma empresa. O ser humano é uma empresa. Exatamente. Né? O ser humano é que tem o potencial de construir negócios, conexões, gerar resultado. Você já é a maior empresa que existe. Né? E sabe outra coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver que antigamente, né, existe a questão, né, administrativamente falando, separar pessoa física da jurídica. Ok. Concordo. Só que também não tem como separar. Concordo. Também. Principalmente com as redes sociais hoje, você é aquilo na tua vida pessoal que você leva em conjunto na tua vida pessoa jurídica. Sim. Tá junto, não tem como mais separar. Então tem gente que fala que é separado, eu não concordo. O que eu faço na minha vida pessoal, não. Interfere sim. Sim. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Aliás, esse é um assunto extremamente legal, né? Porque o cara vai e separa nas redes sociais. A empresa dele tem um Instagram. Semana passada eu estava conversando isso com o cara. Agora eu vou pôr um Instagram jurídico e um Instagram físico. Tá bom. Mas por quê, né? Por quê? Porque hoje, primeiro que está tudo integrado. A gente sabe disso. A gente está assistindo campanhas políticas no Brasil agora com edições de filmes de 10 anos atrás. Porque tudo está gravado, cara. A gente tem que entender que o mundo não é só de captação. Né? O mundo hoje em dia... Cara, um deslize que você dá ali já fica para a eternidade. Fica para a eternidade. Fica para a eternidade. Então, volto a dizer, talvez, voltando um pouco, né, no assunto criação, né, Deus, talvez a gente esteja migrando para entender realmente que a primeira grande empresa é cada um de nós como indivíduo. Sim. Né? Que antes do CNPJ vem o CPF, mas as coisas são uma só, né? Uhum. Eu não separo. Não tem como separar. Não tem como separar. Então, pessoal, essa é a nossa opinião aqui. Talvez seja de reflexão, você que está nos assistindo aqui, né? De você parar para pensar. Falar, cara, será que como é que eu tô? Como um único ser. Empresa, sou profissional, legal. Mas a tua vida pessoal você leva contigo pro resto da vida. Você vê, por exemplo, jogadores de futebol, né? Por questões particulares, se for analisar... cara, quantos esses... Ele é desligado no dia seguinte. Então, que interfere o quê? Na imagem da empresa que ele trabalha. Tudo. E o oposto disso. E tem muito aquela questão, né? Olha, você que trabalha com grandes empresas, a gente tem um estilo um pouco diferente aqui, mas eu falo assim, sei lá, desde indústria, o cara tem o uniforme dele. Então o cara não. Principalmente da justa causa, né? Quando você faz alguma coisa incoerente na rua com o uniforme da empresa. Sim. Dá até problema pra empresa, não dá? Sim, dá. Dá, e assim, isso, volto a dizer, a conexão deixou isso mais arriscado ainda. Porque, cara, hoje qualquer um com mobile filma qualquer coisa. Não, tudo, esquece. Essa coisa de, durante o dia eu sou uma coisa, de madrugada eu vou pro pau. Cara, não faça isso. De verdade, assim. É uma coisa só. Talvez esse seja um grande filtro do mundo, viu, Caniza? Eu acho que é isso que está acontecendo. Das empresas, né? Porque também não dá para... Ninguém mais quer um gênio... Não, mas eu acho que também até no sentido de empresas, quem prospera, quem não prospera, quem avança, quem não avança, quem está em evolução e quem não está. E também no sentido de PF, como ser humano, dessa divisão que a gente tem tido política. Sem dúvida. E eu não vou falar o que é certo, o que é errado aqui. Sem dúvida. Mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Cara, tem. E assim... E a pessoa que não concorda com o posicionamento, ela vai seguir uma estratégia, ela vai lidar conforme... Mas agora, a pessoa que entendeu que as duas coisas caminham juntas, ela vai ter um outro posicionamento. E assim, eu vejo que cada vez mais... Né, a gente está chegando no final do ano agora. É um gancho legal que você deu, né? Empresário, pequeno empresário. Independente do tamanho, pequeno, grande e tal. Eu tenho dito que a virada do ano, ela não é importante para o fechamento do ano,
a virada do ano ela é importante para o start de abertura do outro ano. A gente está indo para um 2023 aqui no Brasil. Cara, eu acho que 2023 vai ser fantástico. E assim, ó, a gente tem eleição agora, teve eleição, ou tem eleição, né? Eleição presidencial. Na sequência, Copa do Mundo, Natal, janeiro, férias, depois Carnaval, enfim. É muito importante que o planejamento do final do ano contemple a abertura do 23 para qualquer ambiente de negócio. A gente aqui, ali, a gente tem planejamento para os próximos 5 anos. Isso aí. Lógico que muita coisa acaba mudando nesse meio tempo, mas nós temos nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Vocês não crescem à toa, né? Vocês não estão fazendo sucesso. Que traz um campo de visão, assim, muito maior, né? Ah, muito. Quem não planeja também não consegue mais. Agora, planejar e executar, né? Que a gente está conversando agora há pouco aqui. Né? Só tem ideia. Tem muita gente que só tem teoria. O que aconteceu? Prática não tem, não faz nada. Entra aqui e sai por aqui, né? Sim. Então, por isso é a importância você estudar e praticar. Estudar e praticar, estudar e praticar. Muito. Senão não tem como, cara, não tem muito. avanço. E a entrega, e assim, né? Misturando esse assunto, misturando o nosso assunto anterior, né? Que é a importância de você ser uma coisa só, né? Empresa e pessoa, né? Com entrega de resultado. Né? Não dá para você entregar um resultado corporativamente, dentro de uma empresa, você não consegue entregar um resultado se você não for uma boa pessoa. Ó, tô jogando aqui para polemizar, tá? Então assim, para quem tá assistindo a gente aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Se você não é um cara legal, se você não é uma pessoa de bem, você não vai conseguir entregar resultado. Ale, mas você tá louco? Tem um monte de cara ruim que entrega. Não entrega. Porque uma entrega eficiente é uma entrega que perpetua. Não, e são vários aspectos. Muito. Não é só, às vezes o cara fala, mas eu conheço um cara que é um escroto e tem sucesso financeiro. Até quando eu não sei, mas é só financeiro. Exato. Tem outros tipos de sucesso. Exato. Que estão, na minha opinião, são até principais. Sem dúvida. Que antecede o financeiro. Sem dúvida, cara. Não é? Sem dúvida. E assim, é difícil entender que o financeiro é consequência. Né? É difícil, total. Porque todo dia 5 o carnê tá te lembrando que precisa ter dinheiro. Agora, cara, a relação com o dinheiro também tem que mudar, né? A gente tem que passar a entender que o dinheiro ele é um complemento e uma entrega da tua capacidade produtiva. E o que você disse agora há pouco, produzir bem significa ser uma boa pessoa, fazer o bem para as outras pessoas, né? E o dinheiro é consequência disso. Quando eu tenho estudado muito políticas ESG, né? ESG nas empresas e tal. E eu ando preocupado com o movimento que eu tenho visto assim. Olha qual é o risco de você transformar tudo em marketing. Empresas vêm e falam assim, eu vou criar hoje uma política ESG. Então tá bom. Então a partir de hoje a gente vai doar 10 cestas básicas pro S, pro social. Vou plantar 15 árvores e estamos enquadrados. Ele já esqueceu o G da governança, que envolve governança, compliance, respeito, esquece. Mas se apropria de uma marca, cara, e faz superficialmente uma estratégia que lá na frente não vai perpetuar. Não é dar 10 cestas básicas para poder colocar uma campanha no ar, eu apoio a comunidade. Pô, não tem significado nenhum isso. Você tem que ser alguém socialmente engajado. Né? Ecologicamente falando, não é substituir copinho de plástico por papelão que é suficiente para falar que você tem uma política. Isso aí, na verdade, é uma famosa ecológica. maquiagem. Né? Cara. É assim. É maquiar o problema, né? É assim. E de novo, isso esbarra onde? Esbarra na qualidade do ser humano, bicho. Se você for de novo, né? Se você é um empresário, um gestor que leva a sério esse assunto da humanidade mesmo, dos relacionamentos, você vai implantar na empresa políticas sérias, políticas honestas, e vai se relacionar com seus colaboradores, com seus clientes da mesma maneira. Né? Eu acredito que quem ganha o jogo é quem jogar assim, viu, cara? De verdade. Com certeza. Ale, nossa, se deixar a gente vai longe. Precisa gravar mais podcast. A gente fala bastante nós dois. Não, mas tem muito assunto, né, cara? Mas vamos gravar mais. Mas vamos falar um pouco do franchise, que é a minha área. E você enxergando uma lacuna, uma oportunidade dentro de uma empresa
que você é conselheiro. Você nos trouxe uma oportunidade e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é algo assim inovador, que já, logo menos, que a gente está fazendo a estruturação dessa empresa Sim. em uma rede de franquias, na formatação de franquias. E é na área de construção civil, só que é algo diferente, mas que já é o presente e o futuro. Sim. Me fala um pouquinho que empresa que é essa e como é que é esse mercado, cara. Primeiro quero te contar uma história aqui. Quando eu fui procurado pelo Eduardo Goraib. Eduardo Goraib é um engenheiro que ficou muito, muito, muito conhecido no Brasil dentro do segmento da construção, quando ele fundou a Rodobens Negócios Imobiliários, a construtora, isso há mais de 25 anos atrás. O Eduardo ajudou a desenvolver o projeto, o plano Minha Casa Minha Vida no governo federal. É um cara que produziu construiu 70 mil imóveis. Ele é uma autoridade, assim, em caráter, em formação, enfim. Eduardo me procurou um dia e numa conversa informal, ele falou, cara, eu tô com um negócio aqui que é uma indústria e quero estratégia de crescimento aqui para minha indústria e tal. Enfim. Quando eu fui conhecer a fundo o projeto, cara, o Eduardo é um gênio. O Eduardo é um gênio. Ele trouxe para o Brasil tecnologias que o Brasil usa há 30 anos atrás. E ele montou uma indústria de casas. Uma indústria. Ou seja, eu quero comprar uma casa. Você quer comprar uma casa? Ela vai ser construída em steel frame, que é uma tecnologia extremamente inovadora, construção a seco. Em 30 dias a casa está pronta. Tem cara que fica 2 anos com pedreiro na vida dele. Em 30 dias a casa está pronta. Aprovei o projeto na prefeitura e tal. Terraplanagem pronta, a fundação pronta. Põe a minha casa. Cara, em 30 dias o cara tá morando. Olha o que a gente tá falando. E aí, steel frame é aço. Então, o aço tem 500 anos de garantia de durabilidade. E é uma tecnologia que vem tomando conta do mundo. O Japão constrói muito em steel frame. Estados Unidos só constrói em steel frame. Né? A Europa construi em steel frame e tal. Por vários motivos. Matéria-prima muito cara. Quem constrói sabe. Pedreiro ficou caro. Pintor é caro. Material de acabamento subiu nos últimos anos um absurdo. E cada mês que a tua obra demora, vai ficando mais caro. Então, qual que é a solução da construção de steel frame? É que tudo é no presente. Você compra tudo uma vez. Puf. Não tem o gastar a mais por isso. Entende? Minha obra é 1 milhão, mas no final deu 1.980.000. Não. Num processo de industrialização, 1 milhão é 1 milhão. Aí eu conheci esse processo. Talvez o Eduardo esperasse que eu virasse para ele e falasse, vamos montar uma estratégia de crescimento, aquela coisa toda e tal. Eu falei, Eduardo, nós temos que franquear esse negócio. Eu tenho experiência com franquias, como estrategista de outras franquias. Eu venho de um tempo lá atrás, de verdade, fazendo marketing lá dentro da Microlins, lá atrás mesmo. Com caras fabulosos nesse segmento. E aí eu falei, cara, vamos franquear. Eduardo, Ale, como que é isso? Teve um tempo para eu explicar para ele a importância disso. A importância de fazer nascer a franqueadora a partir de uma COF bem feita, de um contrato bem feito, de blindagem jurídica, porque o Brasil é extremamente profissional. Modelo de negócio bem definido. Modelo de negócio bem definido e tal. E aí, Caniza, para onde eu vou levar esse projeto? Eu não conhecia você. Sim. Não conhecia você. A gente se conhece o quê? 1 ano? Né? E eu venho acompanhando o desenvolvimento de vocês em minhas redes sociais, porque nós fazemos parte de networks em comum. Sim. E eu venho assistindo o crescimento de vocês com bastante garra e bastante estruturação. Aí eu falei, Eduardo, nós temos que levar lá para a Zanon. Olha, você conhece os caras? Conheço o Reinaldo de Oi. Conheço o Gustavo de Oi, de encontrar assim na vida e tal, mas nada a fundo e tal. E liguei para um amigo meu, que é o Renato Renovato. Sim. Falei, Renato, eu preciso conversar com quem comanda a operação lá. Porque o projeto é grande e tal. Não consegui explicar nada pro Renato, nem queria explicar, né, meu?
E aí ele passou você. Então nós começamos assim. A vinda para cá foi uma decisão importante, porque eu queria muito nascer estruturado, né, com essa franqueadora, mas nascer ancorado num network forte como vocês têm. E isso sempre foi o que eu defendi junto ao projeto da Inova House. Falando aqui, chama Inova House. Ó, vamos para lá por quê? Porque lá a gente vai formatar, como outros formatariam também, mas lá a gente vai estar junto de um network importante, né? Para poder escalar esse negócio com segurança. Não escalar rápido, né? Meu objetivo não é pegar e sair vendendo isso, milhares disso. Não é. Construção civil não são milhares, né? Então a decisão de ter vindo para cá foi muito em função da competência de vocês, da estruturação de business que vocês têm, né? Bacana. Então, em resumo, o mercado, vai ser uma franquia onde o franqueado tem alguns modelos de negócio, né? Diferentes, mas assim, em resumo, a pessoa não vai precisar fabricar, porque a fábrica nós já temos. Então a gente está falando de uma nasceu aqui uma franqueadora chamada Inova House. É a primeira franqueadora de construtoras do Brasil. Isso aqui é legal. Fantástico. Construtora. O cara quer ter uma construtora. Como? Desse jeito que a gente está falando aqui. Aí, vai ser um franqueado. A fábrica é da franqueadora, da Inova House. Isso. E você, praticamente, como franqueado, praticamente vai fazer a parte comercial, né? É a parte comercial. Nós criamos 2 modelos de negócio. Aí tem um outro modelo, né? Existe um primeiro franqueado que a gente chama de 4.0, que é o cara que tem que ter uma operação mais estruturada. Ele vai ter que ter um galpão, onde a casa, a loja, o que você vendeu de construção vem montado na indústria e vem para o teu depósito. No teu depósito, você vai ter o ferramental para encaixar só as peças. É um Lego mesmo, sabe? Cara, é fenomenal isso. Só um parênteses. O pessoal fala assim, isso é feito do quê? São paredes de aço com placas de concreto. Então, a garantia é 25 anos. Então, aço e concreto... Perguntando, o pessoal às vezes vai se perguntar, mas é melhor que a alvenaria ou não é? Pode jogar real, é extremamente melhor que a alvenaria. Mais duradouro. Além da duração, a manutenção é muito prática. Por quê? Porque já ouvi falar besteira por mas racha. Não, aí a alvenaria também racha. Não racha? Eu moro numa casa, faz 2 anos que eu estou numa super de uma casa legal, tá inteira trincada, reboco soltando. Porque é engenharia, né? Movimentação. Sim. O que acontece? O processo na franqueadora, a Inova House criou um método de treinamento para que o franqueado saiba aplicar através da mão de obra dele os materiais adequados para o acabamento. Porque o que muda é a qualidade do material. Então, o franqueado vai saber que ele tem que usar uma junta de dilatação. Você vê como é que eu tenho que estudar, cara? Sim. Eu hoje estou num projeto de energia nuclear ao mesmo tempo de franqueadora de casas, pra você entender. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, eu tenho que estudar. Vou para um evento agora em Chicago, no final de novembro, um evento mundial sobre energia nuclear. Então eu tenho que chegar lá entendendo um pouco de energia nuclear, né? E aqui a gente está falando de casa. Isso é uma vida de estrategista, cara. O franqueado, ele vai receber um treinamento sobre aplicação de material ideal, né? É igual um carro. Você não pode ter um carro que anda 280 por hora e colocar um pneu de fabricação de 5ª categoria oriental, entre aspas, ok? Como você tem qualquer coisa, né, Ale? Técnica, tem carro, né? Tem vários tipos de carro. Tem um carro, né? Exatamente. E assim como nesse mercado de construção civil, principalmente do steel frame. E aí você tinha me perguntado antes aqui do nosso bate-papo, nós vamos ter o franqueado 4.0. Então vamos lá. Inova House é uma franqueadora que vai, a partir de agora, comercializar franquias de construtora. Então o cara da noite pro dia, eu tenho uma imobiliária, quero construir, vira franqueado. Eu tenho qualquer negócio, eu quero virar uma construtora, quero construir para mim, quero construir para os outros. Ele vai ter a construtora pronta. Ele vira construtora em 60 dias. Ele tem treinamento, produto. E a indústria da Inova House abastece esse cara o tempo inteiro. O 4.0, ele vai ser responsável pelo acabamento. Ele faz, inclusive, a entrega da casa ou do comércio para o cliente final.
E nós vamos ter um modelo basic de 3.0, que são os caras que querem melhorar de vida e gostam de vender. Né? E não quer, construção está sempre em alta. Então eu quero ganhar dinheiro vendendo construção. Perfeitamente. Você vai ter uma franquia da Nova House 3.0 e o que você vender, o cara 4.0 é que vai entregar a mão de obra, entregar o acabamento. Então o 3.0 é uma força de vendas que nós criamos como franqueado e esse cara abastece a implementação dos 4.0. Então, por exemplo, eu sou um franqueado 3.0, Nano. Estou aqui na rua, vendo outra coisa, mas também vendo casa. Tem minha construtora. Sim. Você vai se apresentar como construtora, porque de fato. E é uma oportunidade para um cara que já trabalha na área de construção civil, seja como representante de porcelanato. Estou viajando aqui no Boa. Ou o cara que tem uma franquia de energia solar, como a gente tem. O cara pode ver. O cliente é o mesmo. Cara, o cliente é o mesmo. Quantas vezes, por exemplo, você está lá abordando um cliente de energia solar que está construindo a casa ainda ou vai construir a casa ainda, né? E mais do que... eu vejo uma oportunidade de nicho, assim, falando de estratégia mesmo, o tal do construir boxinhos para pequenas locações, né? O franqueado colocar energia nisso vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque imagina o seguinte, quantos caras têm terrenos parados hoje no Brasil? Muita gente, centenas de milhares. Um terreno parado é prejuízo, é passivo. Você paga IPTU, gera despesa, você tem que ficar roçando o terreno na cidade. Né? Com a metodologia da Nova House, o cara põe em 30 dias 2, 3 boxes de loja para alugar. Eu estou te dizendo que você sai de uma despesa para arrecadar aluguel em 30, 60 dias. Eu acredito muito nesse mercado onde nós vamos atuar. Muito. Esse cara que está com o terreno parado e constrói boxes para alugar imediatamente. Assim, acredito muito nisso, cara. Posso estar enganado, mas eu acho que dificilmente não vai ser. Esse mercado já é o presente e é o futuro. E às vezes as pessoas não entendem muito aí, mas além do preço ser bem competitivo e parelho com a alvenaria normal, fora a qualidade ser melhor, a economia que talvez muitos não saibam, tem gente que nem sabe que existe, né, esse sistema. A maioria não sabe. Você economiza muito na mão de obra pelo curto período de tempo. Muito. E assim, primeiro, né? Então, ele, às vezes não, na maioria das vezes sai muito mais barato. Cara, sai porque... Eu vou te dizer por que e você não tem surpresa, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas tem muita surpresa, né? O cara falou que ia dar... O meu engenheiro falou que ia dar por tanto, mas não vai, sobe, não sei o quê. Então aqui não sobe, nunca né, dá. cara? Quem já construiu, eu construí algumas vezes, você constrói, o outro constrói. Cara, nunca é o preço. Nunca é. Vai ficar 1. Não fica 1, fica 2. Por quê? Porque na linha do tempo, um ano você está falando de 15, 20% de inflação. Você fala, não, mas no material está embutida essa inflação. Porque, veio o Covid, faltou matéria-prima no mundo, tudo subiu. Tudo subiu. Carro subiu, material subiu. Então, a linha do tempo, a gente vai aprender que fazer rápido as coisas no Brasil, fazer rápido é ganhar dinheiro. O brasileiro está descobrindo isso. O que é bom é rápido. Então, eu comprei, chegou rápido, e-commerce. Né? Antigamente, você comprava da China, demorava 40 dias para chegar. Você compra hoje, na segunda, na sexta-feira está na tua casa. Por isso que você compra. Hoje você compra no Mercado Livre em São Paulo, capital. Você compra de manhã à tarde na tua casa em São Paulo. O produto está lá. Não é? Na construção civil, a mesma coisa. Quanto mais rápido for a entrega, mais eficiente é o que você... Por exemplo, você tem um rancho. Você vai ficar 2 anos construindo um rancho, cara? Então você vai pagar 2 anos de condomínio do rancho, 2 anos de manutenção do rancho. Sem usufruir. Sem usar. Você vai ficar pegando o rancho emprestado. Quanto custa isso? Custa no mínimo 10% da construção. E se você... Mínimo, né? No mínimo. No mínimo. E eu tô dizendo que até... Por isso que americano é fera, cara. Japão é fera. Tudo steel frame. Não tem como. O cara quer construir... A gente assusta no Japão quando você assiste... Eles gostam de mostrar isso. Contagem regressiva. Hoje não tem nada nesse terreno aqui. Daqui 20 dias tem uma casa. Né? Isso é ganhar dinheiro. A velocidade faz você ganhar dinheiro. Você compra tudo com antecedência. Então essa é a aposta da franquia. Olha aí, para a gente finalizar aqui, nesse processo que a gente se encontra de formatação, que a gente não finalizou ainda, mas está em processos finais aí,
e a gente quer soltar isso o quanto antes. Sim. O que foi importante para você nesse processo de formatação, que ele existe um certo tempo, né, necessário para a gente estruturar e tudo mais. O que vocês identificaram? Onde você, principalmente você como conselheiro de empresas, você identificou, caramba, a gente não tinha não se aprofundar no detalhe do que aconteceu na Inova, mas sim, em detalhes, tipo assim, a gente não tinha enxergado isso, ficou mais claro aquilo. Por isso que eu costumo dizer que a formatação é muito importante, até para quem não quer franquear o negócio. Sim. Porque você torna o seu negócio muito mais assertivo e veloz no sentido de processos. A definição de processos, ele se torna muito mais claro, que faz com que você no futuro avance de forma mais assertiva, mais econômica, que traga mais possibilidade de escala, seja com franquia ou não, né? Sim. Então eu queria te escutar um pouquinho dessa experiência nesse processo, o que você enxergou, o que ajudou, coisas que você não enxergava antes, enfim. A formatação, ela é tecnicamente um processo de revalidação do negócio. Boa. Toda empresa que precisa revalidar o negócio para poder mudar de estágio, tecnicamente passa por um processo de formatação, né? É quando você põe a mesa que você acha que é bom. Quando aparece na mesa de reunião o que você faz mal e não quer contar. Uhum. Né? O gap, a fraqueza. A gente faz todo um diagnóstico antes de começar, né? Como ela se encontra, onde vocês querem chegar. Fundamental, né? O processo. Porque a gente tem uma tendência no mundo corporativo a não dar importância para o que está mal feito. Sim. Né? O erro ele é subestimado, né? E o aprendizado está no erro. Então, o processo de formatação foi importante, por quê? Porque ele reorganiza a estrutura de qualquer empresa para escalar. E quem que não quer escalar? Né? Eu costumo dizer, às vezes a pessoa, para mim tá tudo bem, tô ganhando dinheiro com o meu negócio regional. Uhum. Mas e aí? É isso que você quer para tua vida? Ficar só com esse negócio? Não. Se eu quero partir para 2 ou 3 unidades, eu falo com tranquilidade e toda segurança que a formatação ela é extremamente importante desde que você queira expandir. Seja com uma unidade própria até, ou 2, ou por franquia, ou por licenciamento, seja o que for. Sim. Porque vai fazer... Porque muita gente não cresce hoje por esbarrar numa situação que impede a pessoa de escalar. Sim. Vou te dar como exemplo, dependendo do negócio, como a Inova poderia ser uma dor, né? Como transporte. Tá, mas como é que eu transporto isso para lá? Então você tem que criar estratégia de expansão que te atenda, ou você mudar aqui para você poder mudar. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Por que ela não consegue crescer? Ela se esbarra, não, mas o meu negócio não tem como. Não tem como porque aqui, desse jeito, não tem como. E aí é importante, assim, daí a importância de você trazer à mesa conselhos, né? De profissionais que vivenciam muitas operações diferentes, né? O fato de você vivenciar, de você, como profissional, vivenciar seguro, energia, café, e N outros segmentos, faz com que você tenha facilidade em apontar solução para aquele problema. Sim. Né? Então, você é um cara que bate o olho e já sabe que o gap vai ser transporte. Sim. Né? Mas o cara que está dentro da operação não sabe. Não sabe. Porque ele nunca pensou em crescer, então por isso ele não precisou pensar em transporte. Não é? Então, eu acho fundamental o processo de formatação, e eu trato formatação como um processo de revalidação. Revalidação. Né? Que serviria, cara, de verdade, até para quem não quer franquear. Não, eu acho que a revalidação poderia ser já teve clientes que a gente falou, cara, cada ano ser revalidado. Não quis avançar com o franquia por hora, porque a formatação ele não perde, ele vai guardar todos os documentos, vai estar ali. É pro resto da vida. E ele falou, cara, por hora eu não vou, mas, cara, mudou totalmente a minha visão, mudou totalmente os processos da minha empresa. Sim. Porque eu não enxergava que eu precisava mudar. Sim. Hoje está tudo muito mais fácil, dinâmico, automatizado, coisa que eu não tinha. Sim. Então, quando você formata e você tem vai para o campo de visão de escala,
te faz se movimentar no sentido de muitas melhorias. Aí, cara, aí volta a paixão. Lembra do começo do nosso podcast? Pode ser paixão que sim. É igual ao movimento, aí volta a paixão. Não teve um projeto nessa linha, nenhum projeto que eu participei de provocação de movimento que não reaquece a paixão dos caras pelo negócio. Não tem. Eu fiz um projeto há 1 ano e meio atrás com o consórcio Rodobens, com a Mercedes-Benz do Brasil, com um diretor chamado Cláudio Jesus. Meu, o que esse cara... O projeto foi de 1 bilhão de vendas. No ano, aí nós chegamos lá, batemos a meta de 1 bilhão e 100. Mas o que esse cara provocou na equipe depois da virada do ano e da meta, é uma coisa impressionante, assim. O que a Mercedes montadora está colocando de projeto, esses caras estão entregando e batendo meta, e batendo meta, e batendo meta. Porque o time ficou apaixonado pelo projeto, né? E agora vai. Depois que você provoca o movimento, né? O movimento rola, né? Só para a gente não esquecer, a questão da formatação, Caniza, eu acho que ela deveria ser um processo anual dentro das empresas. Essa cultura é legal, né? Nós podemos até criar um podcast, um treinamento, se você topar. Tô lançando aqui ao vivo, ó, tá? Nós não conversamos nada, não. Nós podemos criar, dividir a nossa experiência em cima do termo revalidação, né? O dia da revalidação do negócio, né? Você faz check-up do corpo, né? Me veio essa ideia agora aqui. A gente faz check-up do corpo. Por que não faz o revalida da empresa, né? Formatação para mim é isso aí, cara. Diagnóstico, raio-x. Que legal. Do caralho. Legal, vamos fazer. E é isso que faz com que empresas crescem diariamente. Sim. E eu costumo dizer que, mesmo sendo algo inovador para o brasileiro, né? Sim. Esse mercado de steel frame, vocês não perderam o time. Cara. Correndo. E vocês foram avançando, que hoje é a primeira franqueadora de construção É a primeira civil. franqueadora. Nós temos como meta agora, antes de virar o ano, colocar o primeiro franqueado para rodar. Sim. Né? A gente está terminando aqui com vocês a questão de cofre contrato, Sim. só mais uns 20, 30 dias está pronto. Então a gente está falando aí de novembro/dezembro ter um primeiro franqueado para colocar a operação para andar. Lembrando que não é um primeiro franqueado teste. A indústria existe há 5 anos, já produz, enfim. Então o cara vai entrar numa condição de negócio pronto, né? E eu tenho a natureza de viabilizar o máximo, assim, da nossa parte. Eu, como estrategista, vou fazer o impossível. Então, sei lá, pessoal, se você está assistindo esse podcast aqui, todo começo é mais fácil, né? Para nós, eu tô falando assim. Então, se você tem alguma intenção nesse sentido, se você tem experiência, evidentemente tem que ter uma estrutura. Então, não para aportar, talvez, tanto assim, mas uma estrutura financeira, tem que ter. De bagagem profissional, para tocar uma franquia dessa. É uma construtora, né? Não necessariamente do segmento de construção civil, que a gente vai te inserir nesse mercado. Sim. Mas é uma grande oportunidade, porque todo início você tem mais facilidade. E a gente quer ajudar muito. Porque a nossa... a gente não pensa... A gente fala muito sobre isso, né, Lê? Porque a parte financeira é legal, todo mundo quer, mas ela não antecede o propósito do negócio, né? Quantas vidas a gente vai poder transformar com a franquia, para o cara que é franqueado, para fazer com que ele realize os seus sonhos, ganhando dinheiro com aquele negócio. Exato. E o legal é quantas pessoas, clientes finais do franqueado que vai ter sua casa própria. Muito, entregando a casa, né? De forma rápida, limpa. Tem muita gente que não tá... Cara, massa. nesse último ano, aqui, sim, por conta de aumento de material, o mercado da construção civil bagunçou bastante. Muita gente não recebeu a casa. Em todos os níveis, viu? Cara, construções paradas, material que faltou, construtor que quebrou porque aumentou demais e não conseguiu entregar. Exatamente. E nesse modelo, não. Esse modelo, assim, o cara comprou, ele principalmente na situação que a gente vive no nosso país, não dá para ficar contando com muita coisa. É importante a gente não ter surpresas. Tem que ser rápido, né? O que diminui a surpresa é a velocidade, né? É verdade. Ale, cara, foi um prazerzão estar aqui com o Ale. O Ale, a gente vai pôr aqui o Instagram dele aqui no vídeo. Segue esse cara, que você vai se enriquecer demais com informações e sabedoria que ele vai levar. Feliz da vida estar com vocês. Foi muito bom participar. Vamos marcar outro. Vamos trazer mais alguém aqui pra gente tomar um café aqui. Vamos abrir a roda, né? Porque vai longe, se deixar a gente fica aqui umas 2 horas. Fica fácil. Obrigado, valeu, Ali. Obrigado, parabéns, viu, cara? Tamo parabéns junto. Pelo trabalho. Obrigado você aí. E pelo carinho com que vocês recebem
a nossa empresa como projeto. Muito bom tê-lo como nosso amigo aí, meu amigo e nosso cliente também, parceiro. Tamo junto, cara. Valeu. Bom. Um abraço, Obrigado. gente. Tchau, tchau.